Cumprimento a todos nesta manhã, com a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos os ouvintes da palavra do dia. Estarei lendo Salmo 140, diz assim: Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixe ele ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto aos que, cercando-me, levantam a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O homem perseguirá o homem violento. O mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Até aqui esse Salmo 140, tem 13 versículos. A oração que o servo de Deus estava fazendo para Deus livrar ele dos inimigos potentes e injustos. Amém, né? Por essa palavra. E assim também a gente vai meditando, né? Porque nós não estamos isentos de inimigos, né? Mas vamos recorrer a Deus sempre, para que o Senhor nos dê livramento. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido. O Senhor tem nos dado a paz, a tranquilidade em meio às guerras. O homem mau, ele aguça a língua como a serpente, como o veneno das víboras. Estão debaixo dos seus lábios, isso é o homem mau, o ser humano mau, né? Mas temos um Deus a quem recorrer. Vamos dizer: Senhor, dá-nos livramento. Glórias a Deus. Deus é bom todo o tempo, sempre é. Não é as religiões que dizem, ai, Deus é isso bom e é isso, né? Mas Ele é mesmo. Ele é bom em todo o tempo. Daí as pessoas, né, que não recorrem a Deus, não tem Deus como seu socorro, como sua fortaleza,
eles olham carnalmente e diz que Deus não é bom, porque tem guerras, porque tem violência, porque tem maldade, e porque que Deus não faz nada, e porque Deus deixa isso acontecer. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o mundo, quando diz o mundo, as pessoas que estão aí por fora, né? Não está dentro das coisas de Deus. O mundo, eles não recorrem a Deus, recorrem às idolatrias, recorrem a si mesmo, recorrem às autoridades em que eles possam confiar. E nós vemos aí que os homens maus, eles quando faz maldade, não quer saber se vai atingir alguém, se vai machucar uma criança, se vai, né, destruir as casas. Eles não pensam nos idosos, não pensam em ninguém. E muitos ímpios diz que Deus não poderia deixar isso acontecer. Só que cada um tem a liberdade de expressão. Todos temos a liberdade de agir. Se um faz maldade com o próximo, Deus não vai evitar isso, a menos que ele ache que tem que evitar, né? Mas se um homem, um rei, um presidente, ele soltar uma bomba aí numa cidade, lógico que vai fazer maldade, né? Com crianças, com gente, com ser humano. Então, Deus não vai impedir, né? Como eu disse. Então, isso aí é cada um que vai dar conta da sua obra diante de Deus, porque matou crianças, porque soltou bomba lá e matou várias pessoas inocentes. Então, é a pessoa que é responsável pela essa maldade que vai dar conta com Deus, né? Mas a promessa é novos céus e nova terra, em que habita a justiça, né? E nunca mais haverá fome, nunca mais haverá violência, nunca mais haverá choro, né? Somente voz de alegria. Então, é isso, né? Então, nós lemos aqui o salmista recorrendo a Deus. Ele também sofria perseguições, né? Ele também sofria com os inimigos e pessoas que o criticavam, pessoas que no coração maquinava mal contra ele continuamente, né? Aguçavam a língua como a serpente para poder falar mal do servo de Deus. Nós passamos também por isso e às vezes a gente não recorre a Deus, mas nós deveríamos, né? Contar tudo para o Senhor, assim como Davi contou, né? Senhor, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Tá vendo? A pessoa violenta, ímpia, quero abrir um parênteses, dizendo que o ímpio é o conhecedor das coisas de Deus, né? O propósito do ímpio é desviar os nossos caminhos, pois eles estão cheios de maldade, cheios de espíritos maus, não tem o Espírito de Deus. E o que o inimigo vai fazer? Querer desviar os nossos passos, está querendo tirar nós do nosso propósito,
de chegar à cidade celestial. E o que é desviado? O que é uma pessoa que desviado? Por exemplo, você tem um propósito, você vai viajar. Você está se preparando para ir para São Paulo. Você vai fazer a rota. Você vai iniciar. Mas, se você mudasse a trajetória, você vai desviar e você não vai chegar em São Paulo, né? E assim também a nossa vida com Deus. O nosso propósito, o alvo, é o Senhor, é os céus, né? E se nós tomar outro caminho, nós não vamos chegar no céu, nós não vamos chegar ao Senhor, né? E o propósito do malvado ímpio, que guarda o veneno das víboras debaixo dos seus lábios, vai fazer de tudo para desviar os seus passos dessa rota, certo? Porque esse é o serviço dele, de querer nos desviar, né? Vai sempre estar agindo com novidade de propósitos, né? De manjares, de palavras mansas, de palavras agradáveis para poder a pessoa cair na conversa, porque aparentemente é muito bom, mas vai tirar a gente do propósito, desviando os passos da gente, né? Mas nós não podemos mudar a nossa rota, por mais agradável que sejam o propósito. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. Tá vendo? Então, o servo de Deus, Davi, também passou seus cortados, né? Armaram laços corrediços para ele, né? Ah, a gente pega ele, a gente vai fazer ele perecer. Por conta do que, gente? De inveja, de ciúme, né? Havia muitos homens fortes, guerreiros, valorosos no exército de Israel, né? Mas nenhum deles, nem o rei Saul, se dispôs a lutar contra o gigante. Nenhum deles. Tá entendendo? Porque eles viam carnalmente, andavam carnalmente. Mas quando Davi foi lutar com o gigante, ele foi em nome do Senhor Deus. Em nome do Senhor dos Exércitos. E dali em diante, ele passou a ser um homem perseguido. Um homem caluniado por conta que ele ousou se deixar ser usado por Deus para derrotar o gigante. Então, as pessoas maldosas, violentas, pessoas que têm o veneno nas suas línguas, é isso que fazem. Não consegue derrotar o gigante, não tem coragem de derrotar o gigante, né? Se acovardam. E quando tem alguém ousado, destemido para fazer isso, então causa ciúmes, invejas. O que um irmão faz, a pessoa quer fazer igual, né? E não é para todo mundo, não. Não é verdade? Seria.
Seria por que que os guerreiros não derrotaram o gigante? Tinham a oportunidade de fazer isso, mas não fizeram, né? É isso. Aí a outra pessoa vai lá, faz, né? Consegue fazer, porque Deus honra as pessoas que têm coragem, que têm força, que têm garra, né? Pessoas que enfrentam suas fraquezas, pessoas que não se deixam levar pelas coisas que acontecem, né? Porque Davi não deu ouvido para as palavras negativas, né, dos irmãos dele, das outras pessoas, do rei. Até o rei ele poderia falar, não, eu vou obedecer o rei, porque o rei disse que, né, não dá para lutar não com o gigante, ainda mais que eu sou um adolescente. Mas só que Davi não deu ouvidos, né, para as palavras negativas. E foi então a fazer o seu dever. E assim a gente vem tirar lição para a nossa vida também. A gente tem que se propor a lutar contra os gigantes das nossas vidas. A gente tem que se levantar, se tomar coragem, porque olha, laços corrediços armam para nós escorregar, né? Ai, meu Deus, né? Aí Davi disse assim: eu disse ao Senhor, 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 tu és meu Deus. Senhor, ouve a voz da minha súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Olha, gente, que tremendo isso. Olha que maravilha isso, gente. E eu sempre medito na vida de Davi, porque ele foi um guerreiro, né? Batalhava, e ele não morreu na guerra. Nas guerras. Não, ele não morreu nas guerras. E ele... Por quê? A oração, gente, faz a diferença, né? Ele disse, Senhor, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Era para ele ter o pescoço ou a cabeça cortada, né? Por quê? Poxa vida, era a espada daqui, a espada de lá, gente. Guerra e guerra, né? E ele não foi atingido, gente. Que incrível. Deus protegeu ele. Ele pediu para Deus, né? Ele orava quando ele ia para as batalhas. E ele falou, Deus, tu és meu Deus. Ó Senhor. E tu protegeu a minha cabeça. Ah, mas foi o capacete que... Não, quantos que morreram nas batalhas com capacete e tudo, né? Mas ele disse, Senhor, tu cobriste a minha cabeça. Olha, que coisa, né, gente? E realmente a gente tem que pedir mesmo para Deus o capacete da salvação, porque olha, não é fácil, guerrear não é fácil não, né? E a cabeça é o que o inimigo quer atingir, porque cortando a nossa cabeça, o corpo morre, né? Então é na cabeça que é o reino. É a cabeça, gente, que é o tudo, né? É o cérebro do corpo. Então, como diz o ditado, né? Ah, fizeram a cabeça dele. E tem muitas pessoas que realmente perdem a cabeça mesmo, né? Qualquer coisa perde a cabeça. Se a gente vacilar, a gente perde a cabeça também, né? Quanto que o inimigo luta para poder arrancar a nossa cabeça, não é verdade?
colocando aí pensamentos maus, deixando a gente pensar tanta coisa, às vezes nem é verdade, né? E a gente fica ali meditando, enchendo a cabeça de coisa, não é verdade? Mas vamos fazer como Davi disse: Senhor, tu cobriste a minha cabeça, cobre a minha cabeça, guarda a minha cabeça, para que eu não venha deixar os outros fazer a minha cabeça, né? Porque o que mais tem é os outros fazendo a cabeça dos outros. E por que consegue fazer? Porque a pessoa tá sem o capacete da salvação, né? Muitos tiram. Ah, vou tomar um arzinho, vou tirar o capacete. Aí o inimigo, ó, né? Põe tanto pensamento, né? Nós não estamos isentos, não. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque males sem número têm rodeado a gente, né? Mas nós temos que prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, da qual nós fomos chamados por seu decreto, né? E olha, ainda não terminamos a batalha não, né? Depois da batalha o Senhor nos coroará, mas nós temos que chegar até lá. E para chegar até lá, gente, meu Deus, né? É batalha em cima de batalha, enfrentando o veneno das víboras, enfrentando os homens violentos, ímpios, que cercam a gente, né? E nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Pessoal, a gente não vai sair para a guerra, né? A gente não vai sair para a guerra, mas a nossa batalha é espiritual. Meu Deus, tem dia que a gente fala, pronto, parece que estou sendo vencida, né? Parece que agora eu não consigo levantar. Puxa vida, eu não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo nem louvar, não estou conseguindo, não quero escutar nem hino. O que é isso? O que está acontecendo? As guerras espirituais que tão de perto nos rodeiam. Mas nós temos que lembrar da palavra. E sabe que nesses momentos a gente nem lembra de palavra. A gente não lembra de nada. Porque a cabeça, muitas das vezes, está descoberta. Precisamos pedir para Deus, Senhor, guarda a minha cabeça no dia das batalhas. Guarda, protege-me, para que eu não venha ser atingida na minha mente. Sabe o que acontece quando a pessoa fica aí triste, depressiva? Sabe o porquê? Por conta que a cabeça está desprotegida, aí o inimigo fica fazendo que você lembrar de coisas que já passou, né? O veneno das víboras começa a agir, você começa a lembrar de coisas dolorosas, da maldade que te fizeram, do que não te deram, do que arrancaram de você, do que você perdeu, fazendo você passar por coitada, por vítima, e você fica se lamentando, ai que dó de mim, ai que dó de mim, ai que pena de mim, não poderia ter feito isso comigo, ai que dózinha de mim, você está entendendo? E nós temos que lembrar que a gente é soldado. A gente tem que lembrar que nós temos que estar sempre armados, sempre batalhando. A gente não pode esmorecer, gente, de jeito nenhum. Vamos pedir para Deus, assim como... Por que Davi, até hoje se fala de Davi? Porque ele recorria a Deus, ele era um homem também como nós, ser humano. Olha as guerras, batalha dele, que coisa, gente, dentro de casa, na família, com os amigos, com os irmãos, né? No reinado, oh meu Deus.
que esse homem passou, misericórdia, filho guerreando contra ele, gente. Aquele filho que ele tanto amava, gente, né? Querendo matar o próprio pai, gente. Você tá entendendo? Mas ele nunca deixou de recorrer a Deus. Deus, oh Deus. Tá entendendo? Oh Deus, aguçar as línguas contra mim, Deus. Armar laços corrediços para me desviar dos teus caminhos. Você tá entendendo? Então, e ele disse, Senhor, tu guardaste a minha cabeça. No verso 7, 140, verso 7. Tu cobriste a minha cabeça, Deus. Então é isso, vamos pedir para Deus também nos guardar, né? Olha, vamos pedir mesmo. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Vamos terminar dizendo assim: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão teu nome, os retos habitarão na tua presença. Viu, né? O Senhor sustenta a causa do oprimido. O Senhor, o direito do necessitado, ele também sustenta. Deus faz justiça para o necessitado, Deus faz justiça para o oprimido, gente. Por isso que os justos vivem louvando a Deus. Por isso que os retos estão sempre na presença de Deus. Porque eles recorrem a Deus. Não se acovarda, não volta para trás, não fica se lamentando, né? Porque, olha, nós, gente, tem uma mania de se lamentar. A gente tem uma mania, gente, de dizer, e agora? Ai, coitado de mim. Né? Mas vamos recorrer ao Senhor, porque Ele sustenta a nossa causa. Ele batalha por nós, né, gente? Porque, como eu disse, a nossa guerra é espiritual e não tem como a gente sair por aí com espada na mão, né? Não tem como a gente sair por aí com uma 38, né, gente? Do contrário, a gente vai viver numa prisão, né? Numa penitenciária. Não vai resolver nada, né? Porque a guerra é espiritual, até dentro da cadeia da penitenciária, o inimigo está lá, né? Daí a pessoa tem que matar o carcereiro, tem que matar o companheiro de cela, tem que matar os policiais, tem que matar a segurança, tem que matar todo mundo. Mas não vai adiantar nada também, né? Porque as nossas guerras são espirituais. Nós vencemos elas conversando com esse Deus, com esse Senhor que sustenta a causa do oprimido e do necessitado. É falando com esse Deus que esse Deus, ele nos defende, ele guarda nós. Assim como ele cobriu a cabeça de Davi nas batalhas, e ele cobre a nossa também. Se nós perdermos, não adianta nós querer as coisas de Deus se a gente não falar com ele. Não adianta, né? Por exemplo, você está precisando de dinheiro, se você não for conversar com a pessoa certa no banco, você não vai ter esse dinheiro, não. Não adianta falar para um, para outro, que ninguém vai resolver, né? Você tem que falar com a pessoa certa. Não é verdade? E o Senhor Deus é a pessoa certa para nós recorrermos em nossas batalhas, né? Não adianta nós pedir para o anjo, para o arcanjo,
Não adianta nós pedir para a mãe dele, não adianta a gente pedir para os discípulos. Nós temos que pedir para Deus, para o Senhor Deus, no nome do Filho dele, Jesus Cristo. E ele nos dará muito mais, nos dará o Espírito dele, para que esteja sempre conosco. Olha, gente, um bom dia para vocês, um bom trabalho. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Deus abençoe.